Comemoração do Dia do Trabalho, 1º de maio de 2020. Um momento de turbulência, de dificuldade, um momento de crise. Uma crise na saúde sem precedentes, uma crise econômica que paralisa totalmente a economia. A crise, mas é quase lugar comum, quando não é lugar comum em verdade, se dizer que toda crise também enseja uma oportunidade. E a oportunidade fundamental que se coloca na pós-pandemia, na dificuldade que vamos ter de vencer, né, a crise econômica decorrente da crise da saúde, né, da pandemia, é aproveitar esse momento como uma nova oportunidade para resolver um problema que não é apenas da crise econômica e da saúde, mas que se agrava com ela, mas é uma crise que já vem ocorrendo há algum tempo na sociedade mundial. Eu me refiro à necessidade de aproveitar esta oportunidade para se discutir e implementar decisivamente ações em direção à questão do pós-trabalho, à questão do pós-emprego e principalmente à questão da pós-economia. Steve Jobs, quando em 2007 apresentou o smartphone, ele estava nos trazendo uma questão absolutamente inusitada naquele momento. Porque ele nos demonstrava simbólica e concretamente a possibilidade da quarta revolução industrial, da economia 4.0, quando ele, com o smartphone ele significava ali que estava a fusão do mundo físico mais do mundo biológico, mais do mundo digital. Esta importância é fundamental. Vejam, 15 anos depois, 13 anos para ser mais preciso, né, as universidades brasileiras, por exemplo, ignoram completamente essa fusão do digital, do físico e do biológico. E insiste em departamento de ciências exatas, departamento de ciências humanas, departamento de ciências biológicas, e ficam por aí separando as áreas de conhecimento, quando hoje, na quarta revolução industrial, o que se tem é a fusão das 3 áreas de conhecimento e de implementação. A internet das coisas, né? Os bancos de dados que são fundamentais, cada vez mais poderosos, tendo uma quantidade de informações fantástica, impensável pelo homem, a máquina que aprende, né? A aprendizagem da máquina, mas mais ainda, a aprendizagem profunda, o deep learning, que vai levar cada vez mais às profundezas do conhecimento, a cada vez mais fundo, cada vez mais longe. Mas é preciso se lembrar, acima de tudo, a inteligência artificial. E aí estão as oportunidades, numa crise, numa grande oportunidade, mas também todas as demais. A inovação tecnológica é a marca do nosso tempo. Em verdade, transforma a nossa realidade nesses anos, nessa década e meia, em praticamente fazer da ficção uma realidade. Isso tem sido excelente para nós consumidores, que temos uma miríade, né, uma quantidade tão absurda de produtos impensáveis que eram objeto apenas da ficção e hoje são de nosso uso comum. Muito bom para nós como consumidores, mas péssimo, terrível para os trabalhadores enquanto trabalhadores. Porque quanto mais tem inovação, mais o trabalho se precariza, mais o trabalhador perde substância, mais os empregos acabam, se obsoletizam, são extintos. O mais ferrenho, o mais terrível adversário do trabalhador é o robô. Porque o robô faz o mesmo trabalho de graça, sem direito de greve, sem pretensões de garantias no trabalho, sem pretensões de direitos trabalhistas e previdenciários, etc. A tecnologia gera empregos também, você me dirá, e você tem razão, a tecnologia realmente gera muitos empregos, empregos cada vez mais de qualidade, mas a quantidade de empregos que são extintos, que são obsoletizados por conta dos avanços tecnológicos é tão brutal que não dá para compensar, né? E, portanto, existe uma defasagem, um gap, um déficit enorme entre os empregos que são gerados pela tecnologia de inovação e também e os empregos que são extintos pela realidade dessa própria tecnologia. Por exemplo,
Veja os professores. Essa é uma função que cada vez mais tem menos funções em função da utilização do ensino à distância. Isso, no caso brasileiro, agora com a crise do coronavírus, está sendo exemplar. Os médicos, estamos falando em saúde, mas a telemedicina cada vez mais vai reduzir a necessidade de trabalho de funções de médicos, porque vão ser substituídos pela telemedicina. Não que os médicos acabem, mas os números de postos de trabalho serão bem menores, né? Ferreiros, soldadores, consertadores de automóvel, cada vez os bancários, onde você olhar, você vai ver que tem a cargos, a postos de trabalho, a funções extintos pelo inimigo fundamental do trabalhador, que é o robô. Portanto, imagine um engenheiro formado numa bela faculdade no Brasil e que está hoje dirigindo um táxi ou é um motorista de Uber. Imagine um técnico formado com qualidade, formado nos cursos do Senac, que não consegue ocupação porque os seus cargos, a sua função, a sua técnica foi robotizada. Se você olhar para isso, você vai ver que cada vez mais se cria um ciclo de cultura em que a função do trabalhador, o trabalho, principalmente o trabalhador, se torna irrelevante, porque ele está sendo substituído pela máquina. Isso cria um caldo de cultura, isso cria um clima, um ambiente psicossocial no conjunto da sociedade. Eu não estou me referindo apenas ao Brasil, eu estou me referindo também a todo mundo, principalmente em todo mundo. Se nós considerarmos o número de frustrados, de decepcionados, de pessoas que se formam e que não conseguem emprego, e fizermos uma comparação há 100 anos atrás, com as pessoas que se formavam em países que se industrializavam e que geraram, por essa frustração, por esse gap, por essa distância entre o emprego que se queria e o emprego que não se tinha, milhões e milhões de pessoas frustradas que geraram fundamentalmente regimes totalitários. A Revolução Russa de 1917 e as revoluções e as implantações do fascismo na Itália, na década de 20, e também no fascismo na Alemanha, no final da década de 20. É preciso, por isso, ter hoje, né, a noção de que a história pode se repetir. Em verdade, ela está se repetindo. Hegel, e não Marx, em 18 Brumário, ele apenas disse esta frase, mas ele estava repetindo Hegel, ele dizia que a história só se repete como farsa ou como tragédia. A história mundial, e particularmente a história brasileira neste momento, está se repetindo como tragédia. Há 100 anos atrás, comunismo na Rússia, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, regimes totalitários. Será que estamos nessa situação, nessas circunstâncias, como resultados da crise em que vivemos, chegar a essas circunstâncias tão difíceis? Portanto, é preciso tirar desta crise a oportunidade. É a oportunidade nesse dia do trabalho, em relação à pós-pandemia, para que nos anos vindouros, nos outros 1º de maio, possamos comemorar isso, com essa data tão importante na história da humanidade, de forma mais animada, mais entusiasmada. É preciso gerar novos modelos, né, na sociedade. Tratando a crise climática, por exemplo, em que o Brasil tem condições tão generosas de explorar essa riqueza que é inerente ao nosso país. A crise da saúde, nós constituímos o SUS, que está dando uma demonstração durante esta crise de muita competência, mas estaria muito melhor se ele estivesse inteiramente implantado no conjunto da sociedade brasileira. Ficamos a meio campo, copiamos o modelo inglês, e numa sociedade, num país muito maior, mas não implementamos de fato o SUS. É preciso implantar o SUS como define as decisões fundamentais de nossa Constituição, mas também com alto interesse nacional, né? Precisamos também nos prepararmos para as outras crises do vírus que virão. E essa situação vai nos possibilitar
a perspectiva de uma economia mais generosa, da inserção do trabalho e do trabalhador nesse contexto em que cada vez mais o trabalhador se torne relevante. E essa condição de relevância do trabalho e do trabalhador é o caldo de cultura fundamental para que se busque alternativas totalitárias que acabam elegendo situações e linhas de comportamento e de ação que geraram a tragédias como aquelas que ocorreram há 100 anos atrás. Portanto, é preciso aproveitar desta crise a oportunidade. É um lugar comum, sim, mas a primeira mudança que se faz não é a mudança de comportamento em si, mas é as mudanças produzidas pelos conceitos, pelas formas de pensar. Porque ao mudarmos a forma de pensar, nós vamos certamente mudar os nossos comportamentos.